Bom dia a todos. Eu me chamo Nádia Maria Weber Santos, eu sou médica, psiquiatra junguiana e historiadora. Tenho doutorado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Eu agradeço o aceite pelo meu trabalho e hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre uma pesquisa que eu desenvolvo com a Bolsa de Produtividade do CNPq, que se chama Cartografia de Protestos, Memória e Historicidade nas Performances de Movimentos Sociais. Partindo de imagens contemporâneas de atos de protestos tomadas em mídias diversas e também ao vivo e nas redes sociais, relaciona imagens históricas de diversos protestos e estuda os processos a partir dos regimes de historicidade do François Hartog, pelos quais as performances dos gestos, dos corpos e das atitudes dos cidadãos em manifestações públicas relacionam-se a expressões humanas de luta e de embates através dos tempos e representam, num contexto contemporâneo, momentos simbólicos de lutas coletivas. A busca pela historicidade, pela sensibilidade, pela memória das lutas em atos de protestos e através das suas imagens amplia-se a outros movimentos de outros períodos históricos no Brasil, chegando até as manifestações consideradas paradigmáticas, não é? De maio de 68 na França. Esse texto, né, que eu apresento aqui rapidamente, nesses minutos que cabem, mas que depois estarão nos anais do Congresso, ele é um recorte de uma pesquisa mais ampla em andamento dessa Bolsa de Produtividade do CNPq. Para Hartog, regime de historicidade se refere a uma expressão da experiência temporal, organizando o passado como uma sequência de estruturas. Trata-se de um enquadramento acadêmico da experiência, do tempo, que, em contrapartida, conforma nossos modos de discorrer acerca de vivenciar nosso próprio tempo, dotando de um ritmo a marca do tempo. Conforme o autor, um regime de historicidade abre e circunscreve um espaço de trabalho e de pensamento, dando ritmo à escrita do tempo e representando uma ordem a qual podemos aderir ou ao contrário, e mais frequentemente, da qual queremos escapar procurando elaborar outra. Os corpos, os gestos, os discursos nos momentos de protestos foram além de suas concretudes para se tornarem então imagens críticas de movimentos sociais, ficando na memória da sociedade e reatualizando o passado nas lutas do presente, nas performances das ações. São cotejadas nesse meu trabalho, nessa minha pesquisa, diversas imagens. Eu acabo trabalhando com imagens, não é? Investigadas em situações de protestos e atos públicos, cujo recorte temporal e espacial se dá pela relevância das mesmas, das performances no contexto social e democrático do Brasil e respeitando as suas especificidades. Dentre eles, nós temos os movimentos, o movimento dos servidores contra a extinção da Fundação Piratini de Comunicação Pública no Rio Grande do Sul, que foi em 2016 a 2018, a manifestação contra o fechamento da exposição chamada Queer Museu, em 2017, aqui em Porto Alegre, as manifestações dos 20 centavos ou manifestações de junho em 2013, o movimento das caras pintadas, 1992, as diretas já, de 1983-84 e o próprio maio de 68, na França. Partindo de imagens contemporâneas de atos de protestos,
tomadas em mídias diversas, né? Então que eu acabo trabalhando com essas imagens. Os protestos são formas de manifestações democráticas, públicas ou privadas, que demonstram descontentamento em relação a questões cruciais em determinado momento histórico de uma sociedade. Quando o protesto é coletivo, as pessoas protestam contra algo, né? Pois não estão de acordo ou satisfeitas com determinadas atitudes ou ações, seja do governo, das empresas, etc. Os protestos podem ter inúmeros motivos, sejam de interesses pessoais ou coletivos, envolvendo um ou vários grupos sociais, e também pode se manifestar de diversos modos. Caminhadas, marchas, passeatas pelas ruas, né, das cidades com cartazes, por exemplo, com rostos e corpos pintados ou não. Reunião de pessoas em determinado local público, com gestuais expressivos, cartazes e discursos. E mais recentemente são utilizados outros meios, como os panelaços, batidas em panelas, muito comum hoje aqui para manifestação contra o governo federal que nós temos aqui no Brasil, contra o Bolsonaro, né, com aqueles gritos de fora Bolsonaro, né, ou então carreatas, sequência de carros em movimentos pelas ruas de uma cidade, entre outros, né. Ao longo do século XX, principalmente após a Segunda Grande Guerra e na segunda metade do século, vimos eclodir diversos movimentos coletivos e públicos no Brasil e no mundo, que se propuseram a pautar novos rumos para as discussões e ações concretas que tratam do homem, de sua vivência em sociedade. Assim, todas as áreas de convivência humana em um ou outro momento histórico foram motivos de projetos coletivos de transformação. No comportamento, na economia, na política, no social, na cultura, na ecologia, em tantos outros campos, grupos que se preocupam com a transformação da sociedade em um espaço mais justo e inclusivo, com respeito à diversidade de pensamento e cultural, mobilizaram-se em atos de luta e de protestos na tentativa da mudança do status quo. São exemplos desses movimentos, né, as manifestações feministas, aquelas contra o racismo, aquelas de afirmação de gênero, outras contra a homofobia, as manifestações em defesa da distribuição de renda, da denúncia do fascismo, de totalitarismo, contra arroxos e políticas econômicas neoliberais, etc. Característica percebida também nesses movimentos é a articulação em rede, ou seja, normalmente um protesto de um tema determinado perpassa obrigatoriamente outras áreas de tensões sociais e de comportamento. As imagens de protestos que foram com as quais eu trabalhei, estou trabalhando, porque esse projeto está em vias de finalização, elas abundam nas mídias televisivas e jornalísticas. Algumas delas são icônicas e representativas de um imaginário coletivo que se reatualiza de tempos em tempos, conforme as necessidades de grupos e coletivos que articulam mudanças ou a garantia de direitos já conquistados, ameaçados de retrocesso, não é? Mesmo considerando que o campo midiático funciona como um retroalimentador das políticas que interessam aos grandes grupos de poder econômico e político, pensando-se aqui, por exemplo, na imprensa e conglomerados jornalísticos impressos, de rádio e televisão, que se articulam naquilo que se convenciona chamar de grande mídia, há nestes mesmos veículos espaços que se tornam brechas, nas quais imagens e temas se articulam em desacordo ou contraponto aos interesses dominantes, à revelia das intenções de editores e construtores das notícias e narrativas do nosso tempo. Uma história em geral apresentada pelo olhar da sociedade tradicional.
nessas brechas, mesmo que proporcionalmente em menor espaço midiático e destaque, que os temas de interesse neoliberal, o campo alternativo contrário ao pensamento hegemônico, se mostra potente em suas imagens. Para Hartog, regime de historicidade, como eu disse, se refere a uma expressão da experiência temporal, organizando o passado como uma sequência de estruturas. Ele ainda diz, né, que um regime de historicidade abre e circunscreve um espaço de trabalho e de pensamento, dando ritmo à escrita do tempo e representando uma ordem à qual podemos aderir ou, ao contrário, mais frequentemente, da qual se pode escapar, né? Os regimes de historicidade não operam, evidentemente, de forma isolada, pois eles podem ser simultâneos, apresentando-se em predominância a outros em alguns momentos, ou em absoluta tensão entre eles. Os atos de protestos, aqui nessa minha pesquisa, são pensados como momentos de experiência e memória, onde pode haver a predominância de regimes de historicidade, cujo espaço da experiência é mais alargado em função de continuidades do passado ainda fortemente presentes, havendo alguma projeção para o futuro, sem que com isso haja rompimento, ao menos aparente, com o passado. Nos atos performáticos de protestos, identificam-se performances que funcionam como atos de transferências vitais, as quais transmitem conhecimento, memória e um sentido de identidade social. Um dos dados que chama a atenção em muitas das imagens pesquisadas por mim nos protestos é a utilização de mordaças na boca, né? Pretas ou brancas, ou feitas pela própria camisa usada, simbolizando o fato de serem impedidos de falar, de se manifestar, ou de serem calados, o que remonta a momentos ditatoriais pelo mundo todo ou momentos repressivos. Vide recentemente as mulheres que usaram mordaças no centro do Rio de Janeiro em protesto à morte da vereadora Marielle Franco, e explicaram que se sentiam representadas por ela, e com seu assassinato calaram sua voz e sua representatividade. A mordaça é uma imagem que se utiliza para representar tudo aquilo que não pode ter mais voz. Mais um exemplo contemporâneo é a Lei da Mordaça, aqui no Brasil, como acabou por ser conhecida a lei do PL 193/2016, que inclui o projeto Escola Sem Partido, pois entende-se que os professores e os alunos têm direito de se manifestar em sala de aula, neste binômio que se constitui o ensino e aprendizagem da realidade em que vivemos, e que, se forem amordaçados, o debate crítico que condiz com a verdadeira educação será eliminado. Há várias representações através dos tempos de mordaças conotando castigo, submissão, ausência de cidadania, assim como há outros gestuais em levantes modernos denotando lutas e protestos, como pinturas no rosto. Por exemplo, algumas representações pictóricas da época da escravidão no Brasil mostram os negros com espécies de mordaças nas bocas, que conotam castigos impostos pelos seus senhores. Atualmente, algumas religiões africanas no Brasil também mostram imagens de orixás e entidades afrodescendentes com suas mordaças, simbolizando as agressões que a religião e os seus seguidores têm sofrido atualmente. Ou então a reação denominada Caras Pintadas no Brasil, em 1992, onde jovens foram às ruas com traços verdes e amarelos em seus rostos,
pedindo o impeachment do presidente Collor de Mello, que havia sido identificado com atos de corrupção no governo, além de ter lançado medidas econômicas impopulares. Ao ritualizar a metáfora do silenciamento de suas vozes, criam-se situações performativas que potencializaram as imagens que são difundidas na imprensa e atualmente nas redes sociais sobre aquilo que está sendo reivindicado ou contestado. O drama social, remontando a Turner, que os manifestantes estavam vivendo, foi traduzido em mordaças, impossibilidades de falar, para tornar público um discurso revelador, um cenário às avessas, no qual deixariam de se expressar como principal instrumento de transformação para a maioria da população. Ao ocupar os espaços públicos com seus gritos mudos, os manifestantes transformaram a realidade em discurso não verbal, metáfora que simbolizava a crise. Com suas mordaças, punhos erguidos e postura corporal de guerreiros, os protestantes reivindicavam o prosseguimento daquilo que detonou suas lutas. Uma imagem crítica que, ao ser olhada por nós, revela-se crítica deste olhar, simbolizando de súbito a memória da luta já travada há alguns anos e a reivindicação do seu oposto, que suas lutas não sejam caladas. Um grito mudo, mas que é um grito. É assim que se entrelaçam na aura a onipotência do olhar e a de uma memória que se percorre como quem se perde numa floresta de símbolos, dizia Dilberman no seu texto sobre os levantes. Os corpos, os gestos, os discursos nesses momentos de protestos foram além de suas concretudes, para se tornarem imagens críticas de movimentos, ficando na memória da sociedade e reatualizando o passado nas lutas do presente, nas performances com mordaças e punhos erguidos. No meu texto que eu apresento para vocês nos anais do Congresso, vocês vão poder ver então imagens que agora não tive condições de colocar aqui. Muito obrigada.